Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Lima, cerimonialista. Estamos aqui no Papo de Casamento e hoje os papéis se inverteram um pouquinho. Letícia passou de entrevistadora para entrevistada. Porque agora a gente vai falar de um dos serviços do Grupo Espaço, que é Grupo Espaço, perdão, que é quando tudo começou, o Espaço. A casa de festa, né? Então, vamos lá, Letícia, para a gente começar um pouquinho. Quais são os critérios que a gente deve ter para escolher uma casa de festa? Meu Deus, né? Às vezes a gente fala que a pergunta mais óbvia, ou que a gente lida mais, às vezes é difícil. Olha, é como todos os serviços de um casamento. Depende do cliente. Então, eu sempre falo, para você escolher sua casa de festa ideal, até fiz um e-book sobre isso, ainda não consegui disponibilizar para as pessoas, mas em breve eu vou conseguir. Nele eu pontuei vários aspectos que a gente tem que escolher. Primeiro, eu quero uma casa de festa, eu quero fazer minha cerimônia na casa de festa ou vai ser só para recepção? É um ponto super válido. Então, tipo assim, porque se você for fazer sua cerimônia na igreja, você tem que pensar uma casa de festa que seja próxima, que não fique tão distante, algo que também, né, que obviamente também tem que ser a sua cara. Então, acho que o lugar da festa, ele tem que transmitir aquela atmosfera que você se sente legal, sente à vontade, que tem a sua cara. Então, às vezes aquele sonho que você tem de princesa, desde antigamente você imagina assim, aquele salão super amplo, com piso de porcelanato, uns janelões, né, lustres de cristal. É um tipo de salão super clássico e eu até brinco, não tem nada a ver conosco, é super lindo, mas o nosso é uma proposta completamente diferente. É quem gosta mais de natureza, quem gosta dessa proposta ao ar livre, inclusive para festa, a gente consegue fazer a festa toda, a cerimônia toda ao ar livre. Então, são propostas diferentes. Tem gente, inclusive, que deixou de fechar no nosso espaço, falou, não, Letícia, eu queria uma pegada natureza mesmo, tipo cerrado. Roots. Roots. Aí eu falei, legal. Mas não é o nosso caso. O nosso é uma natureza, assim, é um paisagismo, tem até espécies nativas. Eu até brinco ali, né? A gente está ali no Jockey, né? Bem no coração, no meio da cidade. Mas você olhando de cima, você vê que é um verdadeiro oásis, é um rincão, né? Se usar uma palavra em espanhol, de natureza, de vida silvestre. Outro dia teve 6 araras que visitaram a minha casa ali. Um papagaio, tem uma família de 8 micos que moram lá dentro daquele condomínio. Então, assim, hoje realmente virou um reduto de fauna de vida silvestre. Então, tudo depende do cliente. O que ele busca? Ele quer uma cerimônia no local? Ele quer uma atmosfera mais palaciana, uma atmosfera mais intimista? Você acha que a capacidade também influencia bastante nisso? Muito importante. Um evento de 1.000 convidados, que hoje é raro, né? Eu já ia perguntar, gente, quem que ela tá casando? Porque pós-pandemia não é a realidade que a gente está vivendo. Olha, nós tivemos um ressentimento de acima de 500 convidados. É uma raridade. Mas, assim, é uma capacidade muito grande, então tem que ser um espaço. Tem espaços que são muito bonitos, mas eles requerem muitos convidados. Então, fica meio vazio. Mas eu acho que isso aí ainda é um fator coringa que vocês têm. Por exemplo, quando eu tenho um número de convidados, faz parte do meu processo, faz parte da minha análise junto com os clientes, né? Indicar essas casas. Então, às vezes, eu tenho 100 convidados. A gente tem salões belíssimos em Brasília, mas eles são muito amplos. Isso. Onde o nosso cliente vai acabar gastando em decoração para preencher aquele vão, né, etc., para a gente conseguir estar naquele lugar. E no espaço, não. Eu já fiz festa lá para 60 pessoas, como eu já fiz para 350. Já tivemos para 10, né, Fê? Também. Já tivemos para 10. Depois a gente conversa sobre isso. Então, preencher os espaços, assim, não é um desafio tão grande num lugar tão cenográfico. Não é exatamente. Você falou um ponto, né? A questão de gastar muito com decoração ou espaço cenográfico. A característica do espaço Vila Regia é essa. Então, é um espaço que nasceu como um horto de plantas, eu digo assim, o fundo da nossa casa. E aí a gente foi recebendo casamentos, foi se adaptando. Então, na verdade, a gente ainda cuida de lá como se fosse o quintal da nossa casa. Então, ele né? É importante, gente. Tem como a Letícia fugir, não, embora, como vocês acham, ela mora lá, tá? Então, assim, a gente de fato cuida. E eu brinco assim, a minha mãe que construiu tudo aquilo, né? Ela é muito detalhista. Então, é o quadro que tem que combinar com o filete da porta, que tem que combinar com o piso, com a pintura. Ela vai para essas cidades interioranas de Minas Gerais, ela volta com caminhões de coisas. É um negócio assim que não tem tamanho. Então, assim, ali virou o espaço cenográfico. É como uma vila cenográfica, de fato. E tanto que o nome, eu achei interessante, você trocou espaço com espaço, deu aquele errinho ali. E espaço, de fato, significa espaço italiano, né? Spazio, né? E logo cantinho no meu coração, hein, gente? Eu vou e troco. Originalmente, a gente começou a chamar o espaço de Bodas de Canaã. Foi o primeiro nome nosso.
E a gente começou a receber aniversários. Eu falei, puxa, bodas de Canaã, mãe, a gente vai ter que mudar esse espaço, vamos adaptar aqui, porque tem aniversários. E aí falei, não, vamos chamar de vila alguma coisa, porque todo mundo falava que lá parecia uma vila italiana. Ah, vila, vila, e ficamos pensando que nome seria esse. E aí criamos o nome Régia, porque o Régia faz uma referência à espécie Vitória régia, de fato, porque é uma espécie aquática. O paisagismo, né, faz parte da história da nossa família. É o mesmo paisagista que fez o Pontão e muitas outras, inclusive, casas de festa. E a característica dele era sombra e água fresca, ou seja, onde ele ia, ele fazia lagos, cascatas. Então, a gente queria uma espécie aquática que representasse. E a Vitória régia é isso, né? É uma espécie endêmica brasileira, aquática, a maior folha ali do reino vegetal. E a gente decidiu fazer essa homenagem para a família e também para minha mãe, porque régia significa real, palácio real, né? E a minha mãe chama Regina, que é a rainha, né? Que mora lá e cuida de tudo. Então, faz uma referência bem bacana. E a gente acabou emprestando o nome para o condomínio também chama Vila Régia, e a gente colocou o toque italiano. Italiano, spazio. E por trás de todo esse lúdico que é por trás da marca, etc., tudo que vocês têm de estrutura que a gente precisa buscar em alguns locais. Porque, por exemplo, a gente está em Brasília com muitos salões no setor de clube, etc., eu costumo brincar que são salões que são pelados. Às vezes o custo-benefício deles são bem bacanas, mas a gente tem que agregar várias questões. Agrega gerador, ECAD, etc. Então, aquelas coisinhas que são um pouco mais invisíveis, sabe? Que a gente precisa saber na hora de avaliar e escolher um espaço. É interessante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que, se você está aí, anota, né? Sua cerimônia no local, né? Ou vai ser na igreja. Se for na igreja, 2 aspectos. Proximidade e encontrável. Porque tem espaço que não é encontrável. A localização é muito importante. Hoje, com o Waze, facilitou muito a vida, mas às vezes tem lugares que realmente é difícil acesso. Então, assim, se a sua cerimônia é no local, provavelmente, se for o Espaço Vila Régia, você quer fazer uma cerimônia ao ar livre. A gente realmente tem um jardim que é 360 graus. E aí tem uns aspectos do casamento ao ar livre que depois a gente pode falar. Mas, enfim, quais são os aspectos que você tem que pensar? A localização ela é muito importante, que seja uma localização estratégica, de onde vêm seus convidados. A gente ali, no caso, a gente está na Rua do Jockey, então a gente está do lado de uma IPTG, do lado de uma avenida estrutural, 2 avenidas grandes, 5 minutos de Águas Claras, do Guará, 10 minutos no máximo ali do plano. Então, assim, ela realmente tem fácil acesso. Eu tenho uma lista, inclusive, das igrejas próximas. Olha aí que bacana. Isso aí já é um mapeamento das igrejas. Não, mas são muitas mesmo. Até a Rainha da Paz, ali da Esplanada, também fica próxima. Então, tem muitas. O Oratório do Soldado, no Parkway tem várias. Não, até a Nossa Senhora da Saúde. A gente chega lá em 15 minutinhos. Que a Asa Norte, o pessoal tem essa, né? E a maioria dos casamentos, né, quando é sábado e domingo, é muito tranquilo. A gente só tem que pensar nessa localização, sobretudo quando é sexta-feira. Um aspecto importante de estrutura, né? Estacionamento. Tem estacionamento, às vezes a gente não se atenta a isso. Né? Em Brasília é super tranquila a questão de espaço, mas quando a gente sai de Brasília, talvez você esteja assistindo esse vídeo, eu não seja daqui, é impressionante. Qualquer salão de festa não tem estacionamento, os estacionamentos são pagos, né? Então você vai ver isso em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro tem aquela coisa do flanelinha que quer cobrar R$50. Bom, isso é 1900 e Adão. Não sei se hoje ainda é esse valor de R$50. Você tem que pagar adiantado ainda. Não, Letícia, falar 1900 e Adão é que é bem antigo, tá? Não pode mais. Pode. Mas, enfim, então a identificação da casa de festa, a sinalização, proteção contra chuvas, né? A gente tem que se atentar a isso. Teu casamento é numa época, às vezes você vê um salão maravilhoso, você não se atenta, você está casando numa época que pode chover. Em Brasília é um dos poucos lugares assim, que você tem a época da chuva, a época da seca, mas tem outros locais que não é tão... surpresa. Então você tem que pensar, e você pensa todo o seu casamento ali, naquele lugar maravilhoso, ao ar livre, e esquece que pode chover, né? Então, pensar, o espaço oferece alguma solução ou não? Acessibilidade, tem cadeirantes, né? Enfim, às vezes idosos mesmo, então tem acesso de rampa ou é tudo escada. Então, são aspectos que você não pensa na hora. Obrigada por pensar no meu vovô e na minha vovó, que precisa chegar no lugar do evento, precisa ter um lugar de honra, inclusive, e precisa até tá ali, né, se movimentando, porque a hora é foto, é aquilo, é o altar. Em todos os lugares, apesar de a gente ser, assim, piso rústico, piso de pedra, que dá uma dificultada mesmo na mobilidade, a gente sabe disso, mas é a proposta do espaço. Então, é grama e piso rústico, mas em todos os lugares você tem uma rampa de acesso. Então, seja no altar, na entrada, subir para descer do jardim para a área de recepção, no salão principal, um banheiro próprio, né, olhar se tem um banheiro de cadeirante, fraldário. E a estrutura para criança.
A gente sabe que casamento, né, gente, não é ideal levar criança, mas tem pessoas que não têm opção. Calma, Letícia, que esse tema é muito polêmico. Isso até rende outro podcast, porque a criança vai ou não no casamento, mas você já tem um cantinho, porque não é um gasto só para a criança, é para o pai também, para ele poder usufruir da festa. O problema da criança não ir, Fernanda, eu estou passando essa situação agora esse final de semana. Onde eu deixo o meu filho? Não tem opção. A minha babá não pode, minha mãe, enfim, também não pode. Eu fico assim, gente, o que eu faço? Eu vou perder o evento? Você vai perder o casamento da sua melhor amiga, ou sei lá de quem, porque você não tem onde deixar seu filho, às vezes você não tem essa opção. Então, o espaço, oferecer uma brinquedoteca, uma estrutura. Acolhida. Hoje existem serviços, né? Existem empresas especializadas que podem montar uma brinquedoteca onde você quiser. Mas, óbvio, um espaço que já dá isso como solução é muito bom. E, enfim, e a estrutura, né, Fernanda? Eu falo assim que a nossa cozinha é um sonho. E eu descobri isso quando meu buffet saiu de lá. Fui fazer um serviço fora. Eu já sabia, mas assim, quando você tem que montar 2 freezer dentro de um caminhão, geladeira, forno, fogão, você fala assim, meu Deus... Botar a casa num caminhão e ir embora. Né? O que eu estou dando, né? Dando, porque a gente não cobra nenhuma taxa de cozinha, a gente doa para qualquer buffet toda a nossa estrutura de cozinha, que ajuda demais. Letícia, eu queria falar justamente sobre isso, porque tem uma estrutura de bastidores que às vezes as pessoas não estão tão antenadas. Isso. O que acontece? A gente vem ali sempre em busca de uma escadaria, né, de um altar perfeito, etc. E aquela estrutura que a gente não vê? Vou te contar, por exemplo, gente, o cerimonial, ele chega no dia que vocês não estão entendendo o nível de tranqueira que eu chego. Eu falo com tranqueira com todo amor no meu coração. Porque são itens, havaiana, itens de decoração, itens de papelaria, etc. E para onde vai tudo isso? Chega o staff com câmeras, microfones, LEDs, luzes, etc. Para onde vai tudo isso? E os noivos, eles têm um momento de privacidade? Assim, uma privacidade fictícia, né? Porque a gente sabe que no casamento deles eles não ficam sozinhos nunca. Mas conta um pouquinho para a gente desses detalhes, dessas estruturas invisíveis. Gente, o que nós temos é sala naquele local. Eu até brinco lá, o arquiteto só pode ter sido Jesus, porque não tem explicação a gente ter aqueles espaços meio que pré-reservados antes de a gente imaginar que poderia acontecer. Mas vamos lá. E lembre o seguinte, tudo isso pode ser uma inspiração para talvez você que seja de um salão de festa, ou você que está ali procurando um salão de festa fora daqui. Anota para a gente ter isso como uma referência, observar se os espaços oferecem isso. Além da capacidade que a gente falou, proximidade, localização, vamos lá. Uma sala para o cerimonial, né? Vamos começar aqui defendendo. Obrigado, Brasil! Gente, o cerimonial, ele sempre anda com todos os apetrechos. Ele tem que separar doces, tem as lembrancinhas, chinelinho, tantos itens. E, além disso, ele tem que acompanhar a montagem, tem que estar pronto, lindo, maravilhoso ali na hora. Às vezes tem que imprimir alguma coisa, então ele tem que levar a impressora. Cansei de ver pessoas trazendo impressora, trazendo até estante. Aí eu falei, não, aqui você não precisa trazer estante, não. Né, colega nossa ali sempre levava essa estante. Eu falei, não, aqui você tem armário, você tem estante, você tem mesa. Então, você tem uma sala de apoio, porque geralmente muitos salões têm uma sala, só que é a sala da noiva, onde o cerimonial também se esparrama. E não dá aquela privacidade para a noiva. Então, você tem um ambiente para o cerimonial muito bom, pode anotar aí. Segunda sala da noiva. Gente, a noiva ela tem que ter aquele momento do making off, ter um espaço onde ela possa tirar aquelas fotos, ou que seja ficar mais reservada, é importante. Então a gente tem os dois, né? Você sabia, Letícia, que tem noiva que tem que tirar o vestido inteiro para fazer xixi? Aí, é um bastidor que ninguém sabe. A gente tenta o desafio, mas às vezes fica inviável. Seja, então, é legal que a gente se troque. Um banheiro e um banheiro amplo também é importante, né? Justamente. Tem espaços, no caso, o nosso espaço também tem um salão de beleza. Então, ela possibilita a família, a noiva vir passar o dia. Então, nem todos os espaços têm isso. Eu acho que é um diferencial para quem gosta de acompanhar os bastidores, acompanhar a decoração, né? Então, isso é mais um itemzinho que acho que é um bônus para quem tem esse desejo. Não quero passar o dia no espaço, puxa, tem um salão? Já ajuda, né? Essa parte eu sempre pergunto, como é que está trabalhada no seu coração a ansiedade? Você é uma pessoa tranquila, de ir lá fora, olhar como é que tá tudo e voltar ali a tempo da maquiagem? Porque é muito cômodo, né? A gente evita qualquer tipo de eventualidade que possa acontecer na rua, um pneu furado, um motorista que atrasou. Mas, ao mesmo tempo, a gente já teve noivas ali que ia lá fora ver decoração e, chorava tudo. E volta e retoca. Então, eu sempre pergunto esse perfil para elas. Mas eu adoro ter elas se arrumando no lugar que eu tô montando a festa. Um olho no peixe, outro no gado. Muito bom. E a gente falou muito da noiva, né? Mas e os noivos, né? Gente, a gente também tem um espaço para os noivos. Então, assim, eu acredito que seja muito mais raro, né? A gente ter um espaço para o noivo.
Quando eles visitam o nosso espaço, é muito interessante a reação, porque as noivas ficam, nossa, mas o espaço do noivo é melhor. Gente, não é melhor, é só porque ele tem uma piscina, né? Porque o noivo usufrui de piscina. Aonde a noiva vai pra piscina no dia do casamento, Fernanda? Gente, a noiva não tem tempo pra fazer massagem. Como é que ela vai pra piscina? Tem uma noiva que eu cheguei lá no Vila Régia, eu escutei só a voz dela falando, meu Deus, a Fê vai me pegar aqui na piscina. Porque ela tava lá, trapaceando na área do noivo, até começar a produção, né? Isso é raríssimo. O evento dela provavelmente era à noite, porque a noiva não dá conta. O time, né, é outro time, a produção é muito mais lenta. E o noivo geralmente vai para um hotel, né, que é outro lugar distante. Eu até brinco, gente. Meu marido, ele atrasou o casamento inteiro. Ele chegou meia hora atrasado para começar a se arrumar na casa de festa. Então, você tem um espaço onde você bota, não, você vai curtir aqui com seus padrinhos aqui, já dá uma segurada nele, porque lá tem piscina. Piscina, eu brinco que é mais quente que Caldas Novas. Se deixar assim, ó, ela vai embora. Então, é uma piscina quentinha, gostosa. Então, tem um ambiente onde o noivo possa receber muito legal. E a gente está quase inaugurando, acredito que esse ano ainda, 2022, vai sair um espaço de fato todo elaborado para o noivo, todo underground, uma barbearia com sala de massagem, com sala de jogos, tchananã, e que vai dar direto no cantinho do noivo, do making off, que é lá, né? A gente tem um cantinho que a gente fala que é o cantinho do making off do noivo. Então vai ficar super legal e essa área da piscina, de fato, vai ser o que ela se propõe a ser, que é o espaço para a noite de núpcias do casal. Porque gente, a piscina também é hidromassagem, né, Fê? Então é lindo, é maravilhoso passar a noite lá. É muito legal vocês pensarem no noivo. A gente fala que conforme os anos, o noivo foi ganhando um papel, né, um holoforte maior, porque ele sempre teve um papel muito importante ali. Mas os espaços e os lugares nunca pensavam nele, né? E onde é que eu me troco? O que é que eu vou fazer? E acaba virando um dia divertido para ele, porque é aquela coisa, gente, não vou mentir para vocês, o casamento passa muito rápido, passa assim, ó. Então, se vocês não curtirem o processo, não curtirem o dia, tem noivo, inclusive, que a gente tem que tirar na piscina no laço, né, Letícia? Muito legal, ele tá lá. Que é o churrasco. No churrasco, gente, que bacana. E como a gente tem o buffet também, a gente também dá essa facilidade, mesmo quando a gente não tem um buffet, a gente contrata o cozinheiro, vai lá fazer o churrasco para vocês. Então, a noiva também come do churrasco, né? E tem uns que esquecem que vão casar, né, Letícia? Tem que ir a Fê lá entrar e falar, gente, vamos arrumar, já tá na hora. Muito importante. E tem também a suíte, né, digamos, a sala onde o casal janta. Porque, assim, o bico pode ser empratado, às vezes só os salgados, mas a gente forrar o estômago dos noivos antes de entrar na festa é importante porque a dinâmica da festa é muito, como o próprio nome diz, é dinâmico. Então, é importante que ele se alimente bem, que ele esteja bem alimentado, justamente porque, às vezes, comeu muito cedo, teve a cerimônia. Então, a gente sempre aconselha, olha, antes de vocês entrarem, é bom vocês jantarem, comerem, para vocês depois quiserem petiscar, ok. Não, e é um cantinho para, né, descarregar as energias. Opa, casa, uma etapa já foi. É o único, né? É o único momento que eles estão sozinhos na festa inteira. Isso. Sempre, às vezes, com a minha presença. Mas Lê, ainda nessa pauta aí desses diferenciais que vocês podem trazer e tudo mais, mas falando amplamente de todos os espaços, quando a gente tem casamento ao ar livre, por exemplo, eu tenho um desafio, Fernanda, né? Porque são pouquíssimos, para não dizer o único, que me fornece uma tenda ali para que eu realmente mantenha esse plano A dos noivos, que é se casar no jardim, com a luz do sol, etc. O resto, a gente tem solução? Tem, gente. Para tudo nessa vida tem solução. Só que a gente precisa ali realmente contar com a colaboração da decoração, às vezes, para fazer um novo mapeamento, para arrumar espaço dentro da recepção, né? Obviamente, a gente aconselha alguns noivos que, nas épocas chuvosas de Brasília, se você não vai casar em um espaço com estrutura, é legal a gente estar na igreja e fazer só o receptivo nessa área. Mas conta um pouquinho pra gente esses prós e contras do casamento ao ar livre, que a gente sabe que tem muitos. Gente, casamento ao ar livre é um sonho mesmo. Às vezes eu fico assim, triste, porque eu sei que algumas noivas que são muito religiosas não conseguem realizar esse sonho, assim como umas que fazem o casamento na igreja e fazem de novo lá ao ar livre, porque sonham com essa atmosfera. Então, assim, é lindo, mas tem muitos pontos que têm que ser vistos e a gente está aqui justamente para dar esse conselho para vocês. Olha, anota aí que tem alguns aspectos que você tem que se atentar. Primeiro, pode chover no seu casamento? Olha, pode chover até em época que não chove e você tem que estar preparada para isso. Hoje é obrigatório o plano B em época de seca, porque vai cair uma chuva fora de época, porque a chuva na época tem tenda. Inclusive, a tenda no nosso espaço vai começar a ser instalada uma semana antes,
Por quê? Porque a chuva chegou uma semana antes esse ano. Não, Brasília tá querendo tirar a gente da nossa zona de conforto ali, ó, acelerar nosso coraçãozinho. Mas Brasília é um dos poucos lugares que você pode dizer assim, se não chove no dia da primavera, chove um dia antes, um dia depois. É o único lugar do mundo que eu conheço que assim, é reloginho. Isso mesmo, é isso que eu fico impressionada, Letícia. É bom demais. Os lugares sabem que vai chover. Sabe. A gente sabe que vai chover. Ó, quem cá dia 23, 22 ou 24 de setembro, sinto muito te dizer, mas vai chover, um desses 3 dias chove. Não, e outra coisa, deu novembro, deu dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, todo esse período. Gente, qual que é o período de chuva aqui em Brasília? Que ele vai ali de outubro a abril. Setembro. A bióloga, gente, vamos ouvir a bióloga. Gente, a minha família, eu tô na 4ª geração de paisagistas. Eles ficam esperando, eles contam os dias das chuvas. Então, não é eu que aprendi na casa de festa, não, já vem de gerações. Mas só lembrando, recapitulando, então tenda é um ponto fundamental. Se você quer garantir o casamento ao ar livre, escolha um espaço que te ofereça essa solução, tá? Agora tem outros aspectos, inclusive para quem não casa nessa época, né? Lembrando, se não é época de chuva, tem o plano B, sempre tem que ter. O plano B é muito simples. Garanta uma tenda para os músicos. Gente, eu tenho que falar isso para vocês. A tenda para os músicos é uma 3x3, é tão simples, é tão barato. Mas se você fizer essa tenda para eles, pode chover, dali a gente improvisa, tira o tampo da cadeira, se precisar tirar, cobre com lona, dá aquela esperada, porque ainda mais Brasília, chove e para. Tem lugares que não é assim, mas aí é outra história. Então, a tenda para os músicos assegura que você consiga manter o plano no jardim. Obrigada, Letícia. Agora, nesse momento, os músicos vão te exaltar, porque, assim, muitas vezes a gente não quer tirar a cerimônia dali, dá para segurar, dá para limpar, dá para secar. Teve noivos meus que eu já falei, gente, quer fazer na chuva? Vamos fazer na chuva. Você vai para lá com guarda-chuva, etc. Fernanda, mas e os músicos? O que a gente faz com eles? Eu casei dia 2 de junho e choveu no meu casamento. Olha aí. 2 de junho. Não chove em junho. E o que faz com a banda nessa hora? Porque queima equipamento. Eles se desesperaram. Foi uma chuva completamente desesperada. Foi uma garoa, não choveu muito pouco. Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque foi na hora que o celebrante estava falando, e as águas que lavam, e caiu aquela garoa, e eu fiquei até emocionada, mas os músicos ficaram muito mais emocionados, imagina. Eu só vi aquela confusão, mas a noiva não está nem pensando nisso. Mas, gente, os músicos ficaram desesperados, porque se queima o equipamento, imagina o valor, né? Então é muito pesado. Mas vamos lá, gente. Fora tenda. Tenda já falamos muito. Sombra e água fresca. Eu tenho que falar disso porque Brasília tem a seca, né? Então no período que não chove, você tem aquela seca terrível. É importante um local que tem um laguinho, uma cascata, cria uma atmosfera, cria cenário para o jardim. Sombra fundamental. Você vai casar de manhã, vai casar à tarde, dependendo da posição do sol, pega sol. Então tem árvores que dão esse sombreamento, dá aquele aconchego, senão vamos para a sombrinha. Flores, a vegetação, ela te ajuda nessa ornamentação. Uma coisa importante também que eu falo, o jardim, ele ser 360 graus é muito bom. Claro que não é fundamental, porque quando o cortejo entra, às vezes a gente se preocupa tanto com o altar e não se atenta que as fotos das entradas é sempre com o cortejo no outro plano. No outro plano, oposto do altar. E muitas vezes esse plano é um estacionamento, é uma fachada, um murão. Então, assim, eu já vi várias fotos realmente que, puxa, que pena, né? Então, assim, você se atentar, porque às vezes você pode até nesse mesmo local mudar um pouco a posição e já melhorou. O altar é um ponto importante, o altar sem destaque. Então, você tem um altar que seja mais alto, porque todos os seus convidados, geralmente no teatro, a gente tem os convidados mais altos, vai descendo, né? Mas é muito difícil, o jardim geralmente é aquele platô de gramado. Então, nem que você faça uma instalação, você pode colocar um gazebo, pode colocar um palquinho. Às vezes, alguns locais já te dão essa estrutura, que é o nosso caso, ele já é feito mais elevado, então isso já ajuda a visibilidade de todos. Eu até brinco que o nosso espaço ainda tem um camarote dos pais, né? Porque os pais, geralmente, eles ficam naquela posição que vê os noivos de costas e não vê nenhum convidado. Ou seja, pior posição, aquela posição de igreja bem assim na frente. Uhum. Quando você bota eles no altar de frente, eles veem todos os noivos de frente, acompanha toda a emoção, vê todo o cortejo chegando e ainda sai no fundo das fotos. Os privilegiados. Bom, Letícia, mas agora a gente deu muitas dicas aí preciosas nesse caminho da escolha, etc. Mas vamos polemizar um pouquinho? Vamos lá. Do que eu mais escuto às vezes. Vai lá. Você que tem uma casa que tem vários serviços nela, é venda casada ou não é? Ótima Quando pergunta. você oferece um serviço do qual é obrigatório, que você está dando a disponibilidade do seu cliente contratar, sim ou não, e a liberdade dele trazer um outro fornecedor de fora? Olha, eu não sou do direito, então eu vou emitir minha visão, mas eu acredito que
primeiro, todo empresário, ele tem que ter sua liberdade de trabalhar. Eu vejo que muitas casas de festas, elas nascem como um buffet, não como uma casa. A gente foi o inverso, né? Então, é um buffet que resolveu adquirir uma casa para oferecer o serviço de buffet. Aí você vai falar que ele está oferecendo buffet vindo casada, é complicado. Então, assim, foi o que eu falei, não sou especialista. Não tenho de dizer exatamente se é ou não é. Eu sempre, no caso, no espaço, a gente sempre optou, né? Faz parte da nossa visão oferecer uma experiência completa, ou seja, quanto mais serviço a gente puder disponibilizar, a gente entende que facilita a vida do nosso cliente. Obviamente que tem que ser serviços bons, e os que a gente não tem, a gente faz parceria para tentar facilitar a vida do nosso cliente. Então, hoje nós temos buffet, temos decoração, né? Enfim, temos novos serviços sendo agregados, open bar, celebrante, cerimonial, né? Inclusive a Fernanda fez parte. Então, são serviços que a gente oferece, mas todos eles são opcionais. No nosso caso, a gente não obriga. Eu brinco que a gente gosta de ser querido. Você tem que querer. Para isso, a gente tem que realmente caprichar. Isso que eu ia falar, Letícia. Eles têm que te conquistar. Porque eu tenho os dois perfis de público. Eu tenho muito quem busca essa praticidade. Então, ótimo, Fê. Porque, gente, é lindo. Tem dia que eu marco uma reunião no espaço, eu fico lá de manhã até à noite. Você nem sabe disso. Porque eu resolvo tudo. Porque uma reunião com o decorador ali, reunião com o buffet aqui, do espaço aqui, a gente vai resolvendo tudo, né? Assim como aqueles clientes que querem ter essa liberdade. Mas o legal mesmo é a conquista, né, Letícia? A conquista. Então, se a gente faz uma degustação, assim, o cliente pode ou não nos contratar. Se a gente não arrasar ali, ele não vai contratar. A mesma coisa a decoração. Então, a gente sempre está mostrando o nosso trabalho. É muito comum as pessoas olharem o nosso espaço, né? A gente acabou falando bastante, eu esqueci de mencionar isso. O nosso espaço já é um espaço decorado. Eu mencionei muito dessa coisa, a gente cuida, cultiva, mas as pessoas que casam lá falam assim, nossa, eu vou economizar muito na decoração. Aí vai fazer um orçamento com o decorador, não muda nada se é nosso espaço, se não é no eles ficam todos frustrados. Então, a gente tenta oferecer uma decoração que cabe esse tipo de pensamento. Não vamos tentar economizar aqui, porque o espaço já oferece uma estrutura, então a gente oferece modelos de arranjos que são mais minimalistas. Claro que a gente pode fazer aquele arranjo para você gastar à vontade de flores, mas assim, muitos dos nossos clientes têm essa expectativa. Então, a gente está sempre tentando facilitar a vida deles. É o famoso cantinho instagramável no espaço. Em todo lugar que você mira, é um cantinho instagramável. Eu fico só constrangida com essa questão. Eu não gosto realmente, ainda hoje, podendo ter opção de falar, não, aqui é obrigatório, aos sábados, contratar todos os serviços ou não, eu ainda opto por deixar opcional, né? Mas eu respeito quem tomou a decisão de colocar. Por quê? Porque a casa nasceu com uma outra proposta, né? Então, eles são um buffet que tem uma casa. Então, a pessoa que vai lá, que quer lá, ela tem que entender que aquele serviço ele vem já acoplado, é tudo. E quer dominar os serviços para preservar o nome da casa, né, Letícia? Você que já recebeu muito fornecedor aí, nossa, sabe, Fernanda, o quanto que isso é importante. Os serviços do espaço, gente, que eu tô lá há muitos anos, nasceram disso. De muita experiência ruim que a gente passou. Muito. Então, tem buffet que você fala assim, meu Deus do céu. Decoração, inclusive, dos próprios noivos fazerem, que eu acho que é aquela coisa, a gente dá sempre o apoio, mas é outra coisa. Então, se você ter a opção, né, dele ter o melhor, a gente sempre vai prezar. Então, eu respeito os espaços, né, já ouvi outros comentários do tipo, não, venda casada é quando você não dá nenhuma outra opção. Hoje a gente tem, por exemplo, serviço de bandas, né, a gente dá 2 opções de contratação de fornecedores para cuidar da estrutura, já que som é também um serviço. É até importante que mencionar, Fê, decoração, buffet, open bar, cerimonial, celebrante, hoje são serviços que a gente está agregando, mas tem serviço que você contrata o espaço, você já ganha. Então, hoje, por exemplo, quando a gente começou, a gente não tinha nada. Eu nunca me esqueço, eu tenho que falar isso. Teve uma reunião que eu fiz com uma cerimonialista que eu tremi nas bases, porque ela chegou assim para mim, qual é a capacidade da sua caixa d'água? Aí eu, caixa d'água? Aí eu já fiquei assim, tem caixa d'água? Onde que fica? E o gerador seu, são quantos kVA? Eu, gerador, kVA, o que é kVA? Gente, olha, eu nunca me esqueço disso. E ao longo dos anos, nós estamos aí praticamente quase há 14 anos, a gente foi inserindo esses itens. Então, a gente vai aprendendo, né, Letícia? Vai agregando, claro. Você contrata o espaço, você não vê, são os itens invisíveis, você não vê, mas você ganha um gerador que custaria uns R$2.000, você ganha um som que te custaria uns R$6.000, você ganha todo um staff que te custaria no mínimo R$2.000, um mobiliário no mínimo de R$6.000. Então, você tem
todos uns serviços ali agregados que praticamente o valor do espaço se torna irrisório. Tá vendo? É isso que eu falo pro nosso público. Tem que avaliar o que vem, o que não vem nesse seu contrato de espaço, tá, gente? E Lê, muito obrigado pela sua participação de hoje. Acho que a gente pode continuar esse papo de espaço, porque ele é a base para receber todos os nossos fornecedores. Agora volta pro lado de cá comigo. Ai, tchau, gente!